Olá, queridos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Você é um abençoado, você é uma abençoada. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Queria trazer uma mensagem nesta tarde, no dia 20 de junho de 2024, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 24, que diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas ou mãos de homens. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente, eu peço para você que se inscreva no meu canal, Grata Graça. Se inscreve, ative o sininho das notificações para que o YouTube o avise quando houver novos vídeos, novos conteúdos. E não esqueça também de deixar o seu joinha, se você gostar, o seu não gostei. E compartilhe também, para que nós possamos alcançar mais pessoas através dessa mensagem da parte do Senhor. Eu sou o seu irmão em Cristo, Luiz. Outrora eu estava dentro da tradição religiosa, sistema religioso, do sistema evangélico, por mais de 20 anos. Mas de repente o Senhor clareou os meus olhos, iluminou meus olhos e abriu a minha mente. Eu pude contemplar o Evangelho da Graça, e a escatologia bíblica já consumada. Creio que todas as coisas já foram consumadas, que foram concluídas, que Cristo já realizou toda a obra, que não há mais nenhuma obra a fazer. Estamos aqui somente cumprindo uma missão nessa terra. Somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Para quando o nosso tempo terminar, o nosso corpo mortal, nosso corpo adâmico, ele tombar, nós iremos para o pó novamente, voltaremos ao pó e o nosso espírito voltará a Deus, onde estaremos para sempre com o Senhor, de onde nós já viemos, porque nós já estávamos com Deus até antes da criação do mundo. Ele já nos escolheu e nos predestinou para a salvação, até mesmo antes de o mundo existir. Mas vamos à nossa mensagem dessa tarde, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 17, 24. O que eu quero dizer com isso? Que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o verdadeiro templo. O templo de pedra, ele foi derrubado em 70 DC, no primeiro século, onde o próprio Cristo alertou aos discípulos aí em Mateus 24, no Sermão do Monte, o sermão escatológico, lembrando que a escatologia ela é de cunho pactual. É sobre os pactos, antiga aliança e nova aliança. Ela não é de cunho cósmico, para o mundo todo, para a humanidade toda, mas era apenas os pactos, Fim de um antigo pacto e o início de um novo pacto. Então Cristo falou que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, lá em Mateus 24, no versículo 2. E seus discípulos perguntaram quando é que aconteceriam aquelas coisas, a derrubada do templo, porque os discípulos, sendo judeus, já sabiam o que significava a queda do templo, a destruição do templo. Significava que seria o fim de uma era, o fim de um pacto, o fim de uma aliança, porque Israel quebrou a aliança com Deus, eles não conseguiram cumprir toda a lei, e foi necessário que Jesus viesse e cumprisse toda a lei e morresse, no lugar deles ali, e nós também, também fizemos parte também dessa bênção. Então eles não conseguiram cumprir a lei e somente Cristo pôde cumprir toda a lei. Então Cristo falou que não ficaria pedra sobre pedra, que seria derrubado o templo. E aconteceu no ano 70, quando o general Tito e o exército romano invadiram Jerusalém e destruíram Jerusalém e destruíram o templo. O templo feito por mãos humanas, templo de pedra. Então a nossa mensagem dessa tarde, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, porque o templo foi destruído em 70, o templo em Jerusalém. E hoje o templo somos nós. Jesus falou que levantaria o templo em 3 dias.
aquele templo seria derrubado e ele levantaria em 3 dias, falando da sua morte e ressurreição. Então Cristo trouxe o novo templo, o templo do Espírito Santo, onde Deus habita na minha vida e habita na sua vida. Nós somos filhos de Deus, né? Escolhidos e predestinados desde antes da fundação do mundo. Desde a criação do mundo, Deus já nos escolheu. Nosso espírito, né? Nós já estávamos lá com Deus. E é para lá que nós vamos voltar um dia. De onde nós viemos, nós iremos voltar. Eu e você. Você crê nisso? Então, meu irmão, não temos mais que temer, né? Estamos seguros, tranquilos e sem temor do mal. Outrora, eu não andava com tanta segurança quando eu estava dentro do sistema evangélico, dentro do sistema tradicional religioso. Eu não tinha assim uma certeza absoluta, né, sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a salvação. Hoje não, hoje eu tenho plena convicção de que sou um salvo em Cristo Jesus, que Deus já me escolheu desde antes da fundação do mundo, que eu sou um eleito de Deus, um predestinado para a salvação e que estou somente nesse mundo, né, cumprindo uma missão que Deus, um propósito de Deus na minha vida. Estou aqui como um embaixador, um diplomata, né? Nós não pertencemos a este mundo, nós não pertencemos a esta pátria. A nossa pátria é no céu. Glória a Deus. Então, meus queridos, nós somos o templo do Espírito Santo. Nosso interior, não a nossa carne, mas o nosso eu interior. É aquilo que habita dentro de nós. Porque nós viemos de lá e voltaremos para lá. Então, nós somos templo do Espírito Santo. Então, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita dentro de nós. Deus habita dentro de mim e habita dentro de você, né? Quando nós já nascemos, obviamente, depois do ano 70 DC, então nós já nascemos com o Espírito Santo habitando em nós, né? Porque foi a promessa de Deus, foi a promessa de Cristo. Então, que ele falou que ele iria e deixaria o Consolador. Então, o Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Aí você pode fazer essa pergunta, né? Para eu ser salvo, é necessário eu frequentar um templo, ou frequentar uma instituição, ou pertencer a uma instituição religiosa, uma denominação religiosa? É necessário para que eu venha ser salvo? Não, obviamente que não. Eu compreendi isso através do Evangelho da Graça e da Escatologia Bíblica Consumada, com os irmãos que pregam esta mensagem no YouTube, né? Temos vários irmãos que pregam a mensagem da graça, do Evangelho da Graça e da Escatologia já consumada. Eu posso citar alguns, né? Como o irmão Geraldo Moraes, o irmão Cristiano França, o irmão André Pimentel, o irmão... Teve vários irmãos, meus queridos, né? Irmão Elson de Jesus, nosso querido irmão Elson de Jesus da Bahia. Então são irmãos que pregam, e eu descobri através da pregação desses irmãos, e Deus iluminou os meus olhos e abriu a minha mente. Então hoje, né, eu tenho uma plena convicção de que Deus me escolheu para a salvação, desde antes da fundação do mundo, né? Nosso lugar já está reservado lá, e não é necessário, nenhuma condenação há mais para a minha vida, nenhuma condenação há mais para a sua vida, né? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele nos predestinou para isso. Mas aí, irmãos, aí vocês podem também perguntar, né, queridos? Mas e aí? Quer dizer que agora eu já sou salvo, né? E não perco minha salvação? Não, quem é salvo é sempre salvo, não perde a salvação. E daí, então posso fazer todas as coisas, pecar à vontade, né? E, na verdade, o pecar são as obras da carne, né? O pecado era a transgressão de lei e o pecado ele foi aniquilado na cruz. Hoje o pecado pode-se falar que são as obras da carne. Então, se eu já sou um salvo, e sempre salvo, eu posso andar nas obras da carne? Não, meus queridos. O Espírito Santo é que nos conduz para a verdade. O Espírito Santo é que nos guia. Nós não podemos dar lugar à carne. Nós temos que sempre dar lugar ao Espírito, né? Mesmo sabendo que nós temos a nossa salvação já garantida por Jesus, por Cristo Jesus, mas nós temos que deixar que o Espírito prevaleça na nossa vida, não na nossa carne, porque senão nós vamos estar sofrendo, nós não vamos herdar o reino de Deus, né? Porque nós já estamos dentro do reino, né?
Mas se nós andarmos dessa maneira, não vamos usufruir das maravilhas que é estar dentro do reino de Deus. Amém, queridos? Esta mensagem eu deixo para os irmãos nesta tarde. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, dê o seu like. Compartilhe esse vídeo, né, para que outras pessoas possam estar usufruindo dessa mensagem. E deixe nos comentários aí embaixo, né, o que você achou da mensagem, se ela tem coerência, qual a sua dúvida, né? Você escreva alguma dúvida que você tem aí, para que nós possamos, né, tentar sanar essas dúvidas. Se nós não conseguirmos, nós estaremos também perguntando para os outros irmãos que pegam essa mensagem, para que a sua dúvida seja sanada, né? Então nós já estamos vivendo no reino de Deus, nós já estamos reinando em vida, como diz o apóstolo Paulo, né? Reinarão em vida. Quer dizer, nós já reinamos, porque o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele escreveu antes do ano 70 DC, né, que reinarão em vida. Então, agora nós nascemos depois do ano 70, então nós já reinamos em vida. Nós estamos dentro do reino de Deus, herdando o reino de Deus, né, andando em espírito. Nenhuma condenação há para a minha vida e nenhuma condenação há para a sua vida. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Amém, queridos? Até um próximo vídeo, né? Onde nós estaremos trazendo uma outra mensagem da parte do Senhor, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor.